Vou reduzir o âmbito da vida pública que tenho levado até agora. A minha primeira prioridade continuará a ser os nossos filhos, William e Harry. Numa reviravolta chocante, o rei Charles está devastado após novas revelações sobre o fundo fiduciário de Princesa Diana terem ressurgido. Diz-se que os administradores confirmaram uma estrutura que nomeia apenas a linha direta do príncipe William como beneficiários principais, enviando ondas de choque através dos círculos reais. Enquanto o palácio permanece em silêncio, as implicações alimentam debates atrás de portas fechadas. Para Charles, a notícia reabre feridas profundamente pessoais ligadas ao legado de Diana e ao futuro da monarquia. Mas o que revela esta decisão sobre o equilíbrio de poder da família real e quem controlará o legado duradouro de Diana? Então, o que acha? Este arranjo foi justo ou esconde uma estratégia real mais profunda? Deixe-nos saber os seus pensamentos nos comentários abaixo. Para nos ajudar a criar mais vídeos e descobrir os últimos dramas reais, por favor subscreva. O Fundo Fiduciário Oculto de Princesa Diana reabre. Durante muitos anos, o fundo fiduciário de Princesa Diana permaneceu silenciosamente fora da atenção pública, existindo quase como uma parte escondida da história financeira real. Permaneceu em segundo plano enquanto a família real passava por grandes eventos, incluindo escândalos, casamentos, funerais, coroações e o surgimento de novas gerações. A maioria das pessoas fora do palácio nunca esperava que este fundo voltasse a ser importante ou controverso. No entanto, relatos recentes sugerem que os administradores reabriram certas partes do acordo durante uma revisão ligada à futura estabilidade da monarquia. O que era suposto ser uma simples verificação legal de rotina transformou-se agora em algo muito mais sério e inesperado. Este desenvolvimento levantou muitas questões entre observadores reais e insiders, criando tensão e incerteza sobre o que a revisão poderá revelar a seguir. Para alguns, sente-se como um capítulo há muito escondido do legado de Diana que está a ser lentamente reaberto. A ideia de que algo mantido privado durante tanto tempo possa de repente voltar a ser discutido surpreendeu até aqueles que seguem de perto os assuntos reais. Os apoiantes dizem que o fundo sempre teve como objetivo proteger os desejos de Diana e garantir o futuro dos seus filhos. Outros acreditam que a revisão atual pode levar a novas interpretações de como esses desejos devem ser cumpridos. À medida que as discussões continuam, a situação permanece pouco clara e é cuidadosamente observada por muitos que querem respostas, mas ainda aguardam confirmação oficial. Alguns insiders descrevem a atmosfera como silenciosa, mas tensa, com curiosidade crescente sobre o que os administradores poderão decidir a seguir. Até pequenas atualizações foram suficientes para desencadear discussões generalizadas nos meios de comunicação e círculos públicos, mostrando quão sensível é o tema. No centro de tudo está a influência duradoura de Diana, que ainda molda a forma como as pessoas veem a monarquia muito depois da sua morte. Esta atenção renovada despertou curiosidade e incerteza sobre o que poderá acontecer a seguir, quer leve a mudanças reais ou permaneça apenas uma revisão legal silenciosa, ainda não é claro. Por agora, a atenção permanece fixa nos administradores, enquanto o mundo espera por respostas que possam finalmente trazer clareza nos dias que se avizinham. O resultado poderá remodelar silenciosamente a forma como o legado de Diana é entendido dentro da família real e para além dela, deixando muitos ainda a questionar o que vem a seguir e por quê. Numa história que continua a desenrolar-se lentamente atrás das portas do palácio, a incerteza ainda persiste sobre o que a verdade revelará ultimamente a todos os que observam. Um relatório chocante dos administradores de Diana reabriu parte do acordo incorporado no fundo fiduciário de Diana, mas o que poderá ser a cláusula no fundo da princesa do povo? Poderia ela ter sido intencional em proteger os seus filhos a todo custo, mesmo após a sua morte? Se sim, como planeou alcançar isso? Vamos descobrir os detalhes chocantes. Dentro do fundo fiduciário secreto de Princesa Diana. De acordo com sussurros de dentro dos círculos reais, diz-se que o fundo fiduciário de Princesa Diana contém muito mais do que apenas dinheiro e tesouros de família. Acredita-se que, para além dos arranjos financeiros, também pode haver instruções cuidadosamente redigidas que se concentram em algo muito mais profundo.
a continuidade da linhagem sanguínea e a futura linha de sucessão. Por outras palavras, pensa-se que o fundo toca em como Diana queria que a sua linha familiar fosse protegida e continuada no futuro. Os relatos sugerem que assessores jurídicos que revisaram recentemente os documentos depararam-se com certas cláusulas que chamaram a sua atenção. Disse que estas seções vão além do planeamento normal de herança. Em vez disso, parecem refletir intenções pessoais ligadas à direção a longo prazo dos filhos de Diana e ao seu lugar dentro da família real. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelo Palácio, estas alegações já despertaram forte interesse e discussão entre observadores reais. O que se esperava ser uma simples e rotineira revisão de um patrimônio antigo ganhou agora um significado muito mais pesado. Em vez de se concentrar apenas em ativos e papelada legal, a conversa mudou para questões mais profundas sobre legado familiar, autoridade real e influência a longo prazo. Pessoas próximas da situação descreveram o ambiente como cauteloso e sensível, pois cada detalhe parece carregar mais peso do que o esperado. Para alguns observadores, estas alegadas descobertas reabrem questões antigas sobre os verdadeiros desejos de Diana para os seus filhos e como ela via o seu futuro papel dentro da monarquia. Outros veem-no como um lembrete de quão complexos podem ser os patrimônios reais, especialmente quando envolvem figuras tão influentes como Diana. Até o menor detalhe em tais documentos pode ser interpretado de muitas maneiras diferentes, dependendo da perspectiva. O que outrora parecia ser uma formalidade legal silenciosa cresceu agora para algo muito maior e mais sensível. Questões sobre legitimidade, herança e o futuro da Casa de Windsor estão agora a ser abertamente discutidas. A possibilidade de que um fundo privado pudesse sugerir assuntos ligados à sucessão real adicionou nova tensão, transformando um assunto familiar longo e silencioso numa história atentamente observada e carregada de emoção. Por agora, grande parte disto permanece não confirmado e envolto em especulação, mas o interesse em torno dele continua a crescer. Quanto mais as pessoas ouvem, mais questões surgem sobre o que está realmente escrito dentro do fundo e o que isso poderá significar para as gerações futuras. A descoberta refletiu os desejos pessoais de Diana para o futuro da sua família dentro da monarquia, mas esta disposição deixa espaço para alteração pelo rei ou foi estritamente concebida para proteger os interesses de Diana dentro da monarquia? Se sim, o que isto indica sobre a influência de Diana dentro da monarquia? Vamos descobrir. A sombra da influência de Diana. Para o rei, Charles III disse que a situação carregou profunda emoção. Apesar de ocupar a posição mais alta na monarquia, ele foi supostamente confrontado com a ideia de que partes do legado de Princesa Diana ainda podem existir além do seu controle total. Os relatos sugerem que a revisão do fundo reabriu velhas emoções dentro do palácio, lembrando a muitos funcionários que a presença de Diana na história real nunca desapareceu completamente. Quase 3 décadas após a sua morte, a sua influência ainda ecoa, diz-se, através do sentimento público e da tomada de decisões reais de formas visíveis e silenciosas. Alguns insiders afirmam que o foco renovado no seu fundo trouxe novamente a atenção para como a imagem de Diana continua a moldar discussões sobre o futuro da monarquia. Mesmo no silêncio oficial, o seu nome ainda carrega peso emocional dentro da instituição, especialmente quando se mencionam assuntos de legado e sucessão. A situação destaca, supostamente, uma verdade mais profunda, que o papel de Diana na história real não se limita ao passado, mas continua a influenciar conversas presentes dentro e fora do palácio. Para o rei Charles, isto criou, supostamente, um momento de reflexão enquanto ele navega o equilíbrio entre o dever como monarca e o peso emocional do legado duradouro de Diana. Embora nenhuma declaração oficial confirme qualquer mudança ou disputa ainda, a discussão contínua tem atraído atenção nos meios de comunicação e entre observadores reais. Muitos acreditam que o interesse renovado no fundo de Diana tem menos a ver com dinheiro e mais com significado, memória e a direção da monarquia em si. Em discussões silenciosas, alguns observadores reais dizem que serve como lembrete de que a sua influência continua a moldar narrativas muito depois da sua morte, muitas vezes de formas inesperadas.
Quer seja visto como coincidência ou estrutura deliberada, a revisão do fundo colocou novamente Diana no centro da conversa real, mostrando quão profundamente o seu legado permanece ligado ao futuro da Casa de Windsor. À medida que a situação continua a desenrolar-se, muitos ficam a questionar como esta atenção renovada ao fundo de Diana afetará ultimamente a família real no futuro, especialmente em termos de unidade e decisões de legado. O que permanece pouco claro é se isto é simplesmente uma revisão legal ou algo que poderia silenciosamente remodelar a forma como o legado de Diana é entendido por gerações futuras. O mundo espera por respostas e clareza do palácio em breve. O rei Charles está devastado por não ter controle sobre os desejos de Diana, o que pode indicar que a influência de Diana ainda está muito em jogo dentro da monarquia. Mas quem foi informado sobre este desenvolvimento? Poderiam os administradores do fundo de Diana ter esperado intencionalmente até este momento para partilhar a notícia? E ele pode proteger os desejos de Diana? Vamos descobrir os detalhes intrigantes. A possível preferência familiar. Uma das alegações mais surpreendentes, vindas dos sussurros reais, é que o príncipe William alegadamente tomou conhecimento da revisão do fundo antes de vários altos funcionários do palácio serem informados. Um detalhe que imediatamente despertou curiosidade e preocupação silenciosa dentro dos círculos reais. De acordo com estes relatos, o momento da comunicação levantou muitas questões sobre como a informação estava a ser partilhada dentro do sistema real. Os relatos sugerem que o príncipe William foi contactado através dos canais do Palácio de Kensington, antes de vários assessores seniores do rei Charles serem informados. Uma ordem invulgar que, supostamente, causou semanas de tensão e especulação dentro da Casa Real. Muitos perguntam-se agora se o fundo de Diana foi concebido de forma a dar proteção especial ao ramo da família de William, acima de outros, levantando questões silenciosas sobre influência, prioridade e as verdadeiras intenções por trás da sua própria estrutura. No geral, muitos observadores questionaram se esta situação foi cuidadosamente planeada ou simplesmente o resultado de um mal-entendido nos complexos procedimentos legais que envolvem fundos reais, em assuntos ligados à herança, sucessão e legado familiar. Até uma pequena mudança na forma como a informação é partilhada pode parecer altamente significativa e desencadear ampla especulação. Alguns insiders acreditam que a ordem pela qual os detalhes foram comunicados pode não ter carregado qualquer significado oculto, mas refletiu processos internos normais dentro da Casa Real. Ao mesmo tempo, apoiantes do príncipe William argumentam que a sua consciência precoce se deveu provavelmente ao seu papel na família, em vez de qualquer tentativa de influenciar decisões ou moldar resultados nos bastidores. As questões continuam a crescer em torno do momento dos eventos, atraindo a atenção tanto dos meios de comunicação como de observadores reais que pedem respostas mais claras sobre como tais detalhes sensíveis foram partilhados e quem foi priorizado na cadeia de comunicação. Embora nada tenha sido confirmado, a situação permanece amplamente discutida e atentamente observada. À medida que a especulação se espalha, alguns observadores questionam se o fundo de Diana pode ter sido estruturado com intenções mais profundas, possivelmente influenciando o futuro equilíbrio de poder e influência dentro da Casa de Windsor. O que começou como uma revisão legal privada, rapidamente cresceu para uma história que o público não pode ignorar, mostrando como facilmente discussões silenciosas se transformam em atenção global quando o nome de Princesa Diana está envolvido. Agora, muitos observam atentamente, esperando respostas mais claras sobre a revisão do fundo e o que isso poderia significar para o futuro da sucessão real e o equilíbrio dentro da família real. O príncipe William soube da revisão do fundo antes de vários altos funcionários do palácio. Mas que mensagem está Diana a passar ao seu filho através da revelação dos administradores? Poderia ela ter tido medo pelo futuro dos seus filhos? Se sim, que planos fez para tornar as suas vidas mais fáceis? Vamos descobrir. A previdência oculta de Princesa Diana. Comentadores reais há muito sugerem que Princesa Diana pode ter carregado profundas preocupações sobre o futuro da monarquia e as lutas silenciosas de poder que poderiam desenrolar-se dentro dela após o seu divórcio do rei Charles. Os relatos dizem que ela se concentrou ainda mais numa coisa acima de tudo: proteger o futuro dos seus dois filhos, Príncipe William e Príncipe Harry.
De acordo com estas interpretações, o pensamento de Diana pode ter ido além de simples herança ou riqueza. Em vez disso, alguns acreditam que ela considerou cuidadosamente como futuras tensões reais, alianças cambiantes dentro do palácio e possíveis desacordos familiares poderiam afetar os seus filhos à medida que cresciam. As suas ações, entendidas através de discussões sobre o patrimônio, são frequentemente vistas como um esforço para criar proteção a longo prazo para os seus filhos, especialmente William e a sua futura linha. Alguns insiders afirmam que partes do seu planeamento patrimonial podem refletir um desejo de proteger o ramo da família de William de instabilidade potencial dentro das estruturas reais. Isto inclui preocupações com lealdades cambiantes, rivalidades internas e disputas que por vezes podem surgir dentro de instituições poderosas como a monarquia. Se estas intenções foram claramente escritas ou simplesmente entendidas através de planeamento legal cuidadoso, permanece incerto. No entanto, muitos observadores reais acreditam que o fundo de Diana e a forma como foi estruturado refletem mais do que apenas planeamento financeiro. Em vez disso, veem-no como as ações de uma mãe que pensava muito além da sua própria vida, tentando garantir estabilidade e proteção para os seus filhos num mundo que sabia poder ser imprevisível. Alguns acreditam que Diana mostrou tanto perspicácia emocional como planeamento cuidadoso nas suas decisões, pensando à frente sobre as pressões, conflitos e a tensão pública intensa que os seus filhos enfrentariam na vida real. Desta perspectiva, ela pode ter tentado protegê-los de lutas futuras o máximo possível. No entanto, outros permanecem cautelosos, argumentando que grande parte desta interpretação se baseia em especulação em vez de fatos confirmados, deixando espaço para debate sobre as suas verdadeiras intenções. Ainda assim, a ideia persiste de que o fundo de Diana não era apenas sobre dinheiro ou propriedade, mas sobre legado, proteção e segurança familiar a longo prazo. Continua a alimentar discussões sobre como ela pode ter visto o futuro da monarquia e o lugar que os seus filhos ocupariam dentro dela. E mesmo hoje, muitos ficam a questionar quanto dessa visão ainda molda silenciosamente a vida real nos bastidores, muito depois da sua morte. Acredita-se que a decisão de Diana pode ter sido impulsionada por profunda preocupação com futuras lutas de poder dentro da monarquia, mas o seu plano poderia ser executado apenas pelos seus filhos? Ou os seus netos também desempenhariam um papel em garantir a continuidade? Agora, vamos mergulhar na herança emocional, uma nova geração de continuidade real. À medida que as conversas em torno de herança, herdeiros diretos e proteção familiar a longo prazo começaram a ressurgir, a atenção pública voltou-se gradualmente para os filhos do príncipe William. De acordo com vários relatos e interpretações, alguns observadores acreditam que o fundo coloca um foco particular na salvaguarda do futuro dos descendentes diretos de William. Com o tempo, esta ideia cresceu numa crença mais ampla de que cada um dos filhos de William pode representar uma continuação viva do legado de Princesa Diana, mantendo a sua memória viva através da sua presença, influência e da ligação emocional que inspiram no público. Nestes relatos, o príncipe George é frequentemente visto como uma figura de continuidade, simbolizando a futura estabilidade da monarquia. A princesa Charlotte é frequentemente associada ao calor, charme e capacidade de ligação com o público bem conhecidos de Diana. O príncipe Louis, entretanto, é por vezes descrito como carregando a leveza e a energia espontânea que as pessoas admiravam outrora em Diana. Os três filhos são cada vez mais vistos como um reflexo vivo do legado de Diana, cada um carregando uma faísca única do seu calor, espírito e influência que mantém a sua memória silenciosamente viva na história real moderna. A narrativa continua a crescer porque liga emoção, memória e a fascinação pública duradoura com a vida e legado de Princesa Diana. Como resultado, a sua presença é frequentemente sentida nas discussões sobre a futura direção da família real, especialmente quando envolve os seus netos. Desta forma, a conversa sobre o seu fundo e legado permanece viva, evoluindo com cada nova alegação e reflexão que surge ao longo do tempo. Em muitas conversas nos meios de comunicação, os netos de Diana são frequentemente vistos como símbolos vivos do seu legado duradouro. Esta ideia moldou silenciosamente a opinião pública, fazendo com que as pessoas vejam os membros mais jovens da família real não apenas como herdeiros, mas como ligações emocionais à memória, história
e influência duradoura de Diana. A história de Diana ainda molda a forma como as pessoas veem a família real hoje. Alcançando muito além da história, fala de identidade, dever e da pesada pressão emocional de viver sob atenção pública constante. O seu legado continua a influenciar a forma como responsabilidade e lutas pessoais são entendidas dentro dos holofotes reais, mesmo agora. Ultimamente, a discussão permanece aberta, deixando muitos a questionar quanto das intenções imaginadas de Diana continuam a moldar percepções do futuro da monarquia hoje e nos anos que ainda estão por vir. Além de considerar os filhos de William, cujo pai é o próximo herdeiro ao trono no plano de Diana para a monarquia, em quem confiou Diana para supervisionar e executar os seus desejos sob a estrutura do seu fundo fiduciário. Qual era a sua relação com ela? E eram eles verdadeiramente dignos dessa confiança? Agora, vamos descobrir os executores por trás da estrutura do fundo fiduciário de Diana. Dentro do fundo fiduciário de Princesa Diana, um detalhe frequentemente mencionado quando as pessoas discutem o fundo fiduciário de Princesa Diana é quem foi realmente escolhido para o gerir. De acordo com relatos amplamente divulgados, a responsabilidade não recaiu sobre instituições reais ou funcionários do palácio. Em vez disso, foi colocada nas mãos da própria família de Diana. Os executores e administradores foram a sua mãe, Frances Ruth Shand Kidd, e a sua irmã, Lady Sarah McCorquodale. Este ponto destaca-se porque separa o fundo do controle direto da Casa Real. O rei Charles, assessores seniores do palácio e outros órgãos oficiais reais não foram colocados no comando da sua supervisão. Em vez disso, permaneceu dentro do círculo familiar pessoal de Diana, longe das estruturas que tipicamente gerem assuntos e finanças reais. Para muitos observadores reais, esta distinção é vista como altamente significativa. Sugere que Diana pode ter querido que os seus desejos privados fossem tratados por pessoas em quem confiava profundamente e conhecia pessoalmente, em vez de pela instituição da qual fizera parte através do casamento. Na sua opinião, esta estrutura pode ter sido concebida para garantir que as decisões sobre o seu patrimônio permanecessem mais próximas dos seus próprios valores e julgamento familiar. Devido a este arranjo, alguns comentadores acreditam que o fundo foi capaz de manter um nível de independência da influência real ao longo do tempo. Argumentam que manter o controle dentro da sua família pode ter ajudado a preservar as intenções originais por trás dos seus planos financeiros, mesmo à medida que os anos passavam e a monarquia passava por muitas mudanças. Ao mesmo tempo, outros salientam que esta configuração pode simplesmente refletir práticas padrão de planeamento patrimonial, onde parentes de confiança são frequentemente escolhidos como executores. No entanto, no caso de Diana, a decisão naturalmente carrega maior interesse público devido à sua posição única dentro da família real e a fascinação contínua com o seu legado. Ainda assim, o fato permanece de que a sua mãe e irmã foram as pessoas a quem foi confiada esta responsabilidade, o que continua a moldar e forma como o fundo é entendido hoje. Para muitas pessoas, adiciona outra camada à história da vida e legado de Diana, reforçando a ideia de que ela pode ter querido que a sua família mais próxima permanecesse no centro dos seus assuntos pessoais, mesmo muito depois da sua morte. Como resultado, as discussões sobre o seu fundo regressam frequentemente a este detalhe-chave, uma vez que ajuda a explicar por que o arranjo é visto por alguns como profundamente pessoal e cuidadosamente protegido dentro da sua própria linha familiar, em vez da própria instituição real. Diana escolheu alegadamente a sua mãe e a sua irmã para supervisionar a execução dos seus desejos, sem influência direta do rei Charles. Mas esta decisão seria amplamente aceite dentro dos círculos reais? Ou poderia, em vez disso, desencadear tensão dentro da monarquia? Se sim, que desafios poderia colocar para aqueles dentro do palácio? Vamos descobrir os detalhes. Tensões crescentes entre facções do palácio. O que começou como uma revisão legal silenciosa do fundo fiduciário de Princesa Diana transformou-se alegadamente em tensão crescente dentro da Casa Real. De acordo com insiders, a situação tornou-se lentamente mais sensível à medida que as conversas sobre o legado de Diana e a família do príncipe William se moveram para o centro das atenções
despertando silenciosamente preocupação, questões e inquietação dentro dos círculos do palácio. Algumas fontes alegaram que apoiantes da rainha Camila se sentiram cada vez mais excluídos das conversas à medida que a atenção parecia deslocar-se mais para o lado da história real de Diana. Embora nada oficial tenha confirmado estas alegações, o foco crescente mudou, alegadamente, o ambiente atrás das portas do palácio. O que outrora era uma revisão técnica sobre arranjos legais transformou-se lentamente num tópico muito mais amplo e emocional. E, à medida que as conversas continuavam, a comunicação do palácio tornou-se alegadamente mais apertada e controlada, com menos detalhes partilhados abertamente. Disse que mais reuniões privadas tiveram lugar num esforço para prevenir fugas de informação ou confusão. No entanto, este sigilo crescente apenas aprofundou a curiosidade, pois aqueles que observavam de perto os eventos reais começaram a questionar o que estava realmente a acontecer atrás de portas fechadas. Dentro dos corredores do palácio, sussurros espalharam-se rapidamente enquanto as pessoas tentavam dar sentido à situação. Alguns acreditavam que era simplesmente um processo legal cuidadoso a ser tratado com cautela devido à sua sensibilidade. Outros, no entanto, sentiam que carregavam um significado mais profundo, apontando para questões sobre poder, legado e como a monarquia poderá ser moldada nos anos à frente. Com o tempo, a revisão começou a parecer menos um assunto financeiro ou legal simples, e mais uma luta silenciosa sobre percepção e significado. Já não era apenas sobre documentos ou estruturas de fundo, em vez disso, tornou-se ligada à forma como diferentes partes da família real são vistas pelo público e quem é visto como carregando o legado mais importante. Esta mudança tornou a situação mais sensível do que o esperado, especialmente à medida que a atenção pública sobre o legado de Princesa Diana permanece forte. Até as menores atualizações agora desencadeiam amplos debates, com as pessoas a observar atentamente cada detalhe e tentando ler significados mais profundos em eventos ligados à sua influência duradoura. No final, o que começou como uma revisão de rotina transformou-se alegadamente em algo muito mais complexo. Uma situação moldada por influência, simbolismo e questões contínuas sobre quem realmente representa a futura direção da monarquia. A revisão do fundo de Diana intensificou tensões dentro da instituição real, mas a que poderia esta revisão, frequentemente ligada ao príncipe William, levar ultimamente? Poderia empurrar a instituição para colocar ainda mais foco nele e na sua família. Agora, vamos explorar como o legado duradouro de Princesa Diana redefine silenciosamente o futuro emocional da monarquia para além de dinheiro e documentos. No seu núcleo, toda esta controvérsia disse ser sobre muito mais do que dinheiro. De acordo com insiders reais e discussões de longa data dentro do comentário real, o verdadeiro problema é mais profundo e mais emocional. Trata-se de legado, lealdade, memória e a questão de como a monarquia se vê a si própria avançando num mundo em mudança. Em vez de se concentrar apenas em detalhes financeiros, o fundo tornou-se um símbolo numa conversa muito maior. Disse que empurrou a instituição real a enfrentar uma verdade difícil e desconfortável. Que a atenção pública e a ligação emocional estão cada vez mais centradas no príncipe William e nos seus filhos. Para muitos observadores, esta mudança não é súbita, mas algo que tem crescido ao longo do tempo, à medida que novas gerações assumem papéis mais visíveis dentro da família real. A própria discussão ganhou vida própria. Saiu dos documentos legais e entrou no espaço da percepção pública, onde o significado muitas vezes se torna tão poderoso como o facto. Neste espaço, o nome de Princesa Diana continua a deter influência extraordinária. Muitos observadores reais argumentam que esta situação reflete algo maior sobre como a monarquia é vista hoje. Já não se trata apenas de tradição ou papéis formais. Trata-se também de ligação emocional, confiança pública e as histórias pessoais que moldam a forma como as pessoas veem a família real. Nesse sentido, o legado de Diana ainda desempenha um papel importante na formação de opiniões e conversas, mesmo décadas após a sua morte. Alguns insiders sugerem que o foco renovado no fundo lembrou a Casa Real de quão fortemente o público ainda se liga à memória de Diana. Essa ligação, dizem eles, estende-se naturalmente aos seus filhos e agora aos seus netos, que são frequentemente vistos como a continuação viva da sua história.
Quer as alegações específicas sobre o fundo sejam totalmente precisas ou não, o impacto mais amplo é claro. A discussão destacou quão profundamente a influência de Diana permanece tecida na identidade da Casa de Windsor. Não é apenas uma questão de história, mas algo que continua a moldar percepções atuais e expectativas futuras. De muitas formas, a controvérsia tornou-se menos sobre estruturas legais e mais sobre simbolismo. Reflete questões sobre quem carrega o peso emocional da monarquia e como esse peso é passado de uma geração para a seguinte. Ultimamente, o que esta situação revela é uma ideia simples, mas poderosa. A presença de Princesa Diana nunca desapareceu verdadeiramente da história real. Em vez disso, continua a ecoar através da imaginação pública, moldando a forma como as pessoas entendem o passado da monarquia, o seu presente e possivelmente até a sua direção futura nos anos ainda por vir. Então, o que acha do fundo fiduciário de Diana? Poderia solidificar a posição do príncipe William dentro da monarquia? Adoraríamos ouvir os seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar e subscrever.